Bom, meus amigos, agora vamos fazer um pequeno 360 para falar um pouquinho de alguns detalhes. Corsa C foi usado como base para a construção da Meriva. O Corsa C, como eu disse, ou seja, o Corsão, aquele Corsa Frente Montana, foi usado como base para fazer esse carro. Se eu não estou enganado, o projeto da Meriva ele foi feito no Brasil. E o que é interessante é que os carros da Opel são carros que são feitos assim na Europa. Então, por exemplo, Corsa, Vectra, Astra, todos eles são modelos que foram desenvolvidos com a base assim, tipo, com a base deles lá na Europa. Mas o interessante é que o Corsa, que foi feito na Europa, foi usado como base pelos designs brasileiros para que a Meriva fosse criada. E olha só que interessante, usando um carro hatch, eles conseguiram criar uma minivan. E se você colocar um Corsa do lado de uma Meriva, dá para perceber que é interessante como é realmente um carro maior. É uma minivan. Claro, se você pegar a Zafira, que é a irmã maior da Meriva, ela é maior porque ela tem o Astra como base. Mas o legal é que o Corsa foi usado e como eles conseguiram fazer um veículo bem maior, assim, espaçoso para bagagens, bem confortável e espaçoso para quem vai sentado no banco de trás, num cockpit bacana e uma área envidraçada, como vocês podem ver, que tem aqui esses vidros aqui, esses vidros laterais, que eu vou falar depois sobre isso quando eu estiver falando dentro do carro, especificamente dessas vidraças aqui, né? Vou falar um pouco sobre esses detalhes. As rodas são de liga leve, rodas aro 15. Eu troquei os pneus recentemente. A medida original do pneu é a 185/60 R15. A área da frente conta com esse belíssimo friso e os faróis são bem grandes e bem competentes, muito bonitos, sensacionais. Eu gostei bastante. Olha só o tamanho da seta. Eu sei que esses faróizinhos aqui poderiam ser chamados farol de milha, mas aqui é só um enfeite. Foi colocado esse farol só para dar um charme. E tem uns LEDs aqui. Fica bonito. Como posso dizer, as paletas do para-brisa, eles abrem de forma interessante. Eles abrem cada um para um lado. É bem interessante, bem curioso. Diferente da maioria dos carros. O teto não é desse jeito, tá? Aqui ele tá com que o dono colocou um envelopamento. Aqui há um retrovisor na cor do veículo com uma capinha. Essa parte aqui onde eu tô colocando a mão, ela é a edição Max, ou seja, ela está acima da Joy. Eu vou falar o que ela tem acima da Joy. É um detalhezinho que é legal, mas na verdade tem mais de um detalhe, né? O bocal do combustível aqui. E sem mostrar a placa, vou falar um pouco aqui sobre a traseira, Flex Power, o limpador de para-brisa, um belo logotipo enorme aqui, o puxador aqui da porta do porta-mala, que eu vou falar já já, e nome Meriva, para você não achar que você está dirigindo um Fiat Palio. Bom, o que eu posso falar aqui do motor aqui da Meriva? Ele tem um motor 1.8. Nas versões mais novas, ele conta com motor 1.4. O motor 1.8 ele já foi usado em alguns carros, como por exemplo o Corsa 1.8, o Corsa SS, a Chevrolet Montana e até carro da Fiat, por exemplo, o estilo 1.8 e o Fiat Doblò usam motor GM. E se por falar em motor, é o motor Flex Power. Ele tem o tanquinho de partida frio, ele é um motor flex. E é um bom motor, honestamente falando, porque o carro ele tem 1.280 kg. Em outras palavras, para puxar um carro desse, precisa, né, ter disposição. E a versão 1.8 tem isso de sobra. Só mostrar um detalhezinho, que isso daqui é
um adesivo que ficou, porque este carro ele tinha GNV, o antigo dono colocou GNV, mas por questões de documentação e também porque o porta-malas era praticamente inutilizado, graças ao tamborzão do GNV lá atrás, eu preferi manter ele na forma original. O carro ele conta com manta acústica aqui nessa parte interna do motor, como dá pra ver. Até a bateria conta com uma capinha marota, mas não tem a manta acústica, que seria muito bem-vindo e com certeza tem para comprar a parte, mas a Chevrolet poderia ter disponibilizado, né? Fazer o quê? Mas o bom desse carro é que ele não é um carro barulhento. Assim, quando ele está ligado, muitas vezes parece até que ele não está ligado, porque ele é bem silencioso. E isso me fez pensar que, cara, é uma característica interessante da Chevrolet Meriva, pelo menos a minha, mesmo com o motor 1.8 e sem a manta acústica na parte de cima, somente nessa parte aqui, né, do cofre do motor, eu devo dizer que é muito, mas muito interessante essa questão do motor dela não ser incômodo. Eu não cheguei a fazer uma viagem longa ainda, né? Eu fiz só trajetos relativamente curtos, mas devo dizer que o motor dá conta do recado. Uma coisa diferente do Corsa é que a Meriva ela tem a dianteira curta. Então, se você dá uma olhada aqui de lado, você vê que ela tem uma dianteira curtinha, cara. Isso ajuda muito para você fazer manobras e tal, porque o carro é grande, mas diferente do Corsa que tem aquele bicão, como posso dizer assim, né? Esse é um carro com um cofre de motor pequeno, mas aí tem um detalhezinho. Quando a pessoa precisa trocar um farol, assim, tipo, farol não, as lâmpadas do farol, olha só como é praticamente inacessível você colocar a mão nesse lado. Eu precisei trocar a lâmpada desse lado aqui. E, bom, o acesso até é possível, mas seria recomendável a pessoa remover alguma coisa, como por exemplo para-choque ou algo do tipo, para trocar lâmpadas, cara. É complicado. Isso é um ponto complicado. Bom, aqui temos a Chevrolet Meriva, agora com a parte traseira. Essas lanternas são bem interessantes, elas têm esse design europeu. Os carros lançados na Europa tinham essa linha de faróis nesse tipo, com a seguinte proposta: veículos maiores, como caminhões, ônibus, eles poderiam ter a facilidade de verem a seta aqui em cima, a luz de ré, tanto aqui quanto aqui, tem duas luzes de ré, tem duas, assim, a iluminação de ré nos dois lados, não é como alguns veículos que economizam isso, só tem uma luz de ré, não consigo entender exatamente o motivo, mas beleza. A área também de vidro é bem bacana, infelizmente o dono colocou isso filme e para não perder assim o desembaçador traseiro, eu sou obrigado a manter o insufilme, né? Ele tem um brake light de fábrica e incorporado ao brake light tem uma pequena saída de água, como pode ver aqui, para a água descer e limpar o vidro. Uma coisa que infelizmente aconteceu recentemente no meu carro, que eu vou ter que arrumar, é o seguinte: ele não tem esse sistema de abrir na chave, tá? Você pode, quando o carro está destravado, você pode apertar o botão e ele destrava, mas por algum motivo ele deve ter, alguma coisa deve ter desconectado aqui dentro e eu vou ter que mandar verificar, porque com a chave ele destrava e eu consigo abrir e ter acesso. E este é o porta-malas da Meriva. E como o carro teve GNV, infelizmente ele teve algumas marcas, como por exemplo aqui ficava, né, encostado assim o tambor e uma parte lá da trava, né? Dá pra ver que algumas áreas do tapete estão manchados, ali tá um rasguinho, tinha uma parte ali que tá meio furadinho, ali também por conta do GNV. Mas você vê que o porta-malas da Meriva é até interessante, que olha só, mal dá para perceber que aqui são ferramentas do veículo.
Ele tem um tampão aqui embaixo. Aqui também, olha, os furinhos que eu tenho que tampar por conta dos canos do GNV. Mas o porta-malas é bem decente, com esse step de roda aro 15, roda de ferro, mas não deixa de ser um bom step, melhor do que ser aqueles steps temporários, até 80 km. Esse tampão aqui é um tampão de boa qualidade, ele é dobrável para facilitar a remoção. Ele sai todo, mas eu não vou fazer isso agora porque eu não estou interessado em mexer nessa parte. E o acabamento aqui é bem feito. Ele tem aqui alcinha para poder prender alguma coisa. Eu vou abrir aqui só para facilitar. Ele conta com iluminação, como dá para ver ali. Essa entrada provavelmente, não sei se numa versão mais top do que a Max, teria uma tomada 12 volts, ou pode ser também a possibilidade de instalação de uma tomada 12 volts. Outro ganchinho, e eu acho isso bem legal. Aqui tá vazio, essa parte aqui tá vazio, mas eu uso com algumas coisas que obviamente eu removi para mostrar o carro, né, de forma decente, né, pessoal? Então aqui ele tem esses espacinhos bem agradáveis, bem assim úteis. E cara, o porta-malas, eu não sei se eu falei, 390 litros de porta-mala. Cara, é grande, mano. Mas tem um detalhe também que eu esqueci de falar. Os bancos, eles são bipartidos. Não sei se dá pra ver aqui que tem essa divisão. Então se você aperta o botãozinho aqui e empurra ele todo para frente, você consegue ou este banco que é uma área maior, para que você possa ganhar mais espaço no porta-malas, ou se você precisar rebater os dois bancos, você vai ganhar mais porta-malas ainda. Então assim, vamos só dar uma olhada. Só o porta-malas do jeito que está aqui tem 390 litros, contando até aqui. Se a pessoa precisa chegar até o teto do carro aqui, né, até o limite, e ainda com aquela parte dobrada, você tem praticamente um furgão. Essa é uma das vantagens de você ter um veículo do tipo minivan. É um carrinho que é bem interessante. Como eu falei, o porta-malas é bem acabado. E também a tampa do porta-malas bem acabada. Dois puxadores, tanto desse lado quanto desse lado. E aqui o pininho que ele desliga a luz quando pressionado. Não sei se vai dar pra ver dá pra ver sim. Eu tenho 1,75m, eu falo 1,75m, mas deve ser menos que 73, por aí. Mas enfim, eu tenho a altura padrão de um brasileiro, entre 1,70m e 1,75m, eu tô com o banco que está regulado para mim, o banco da frente, mas eu estou tranquilo, confortável, sem problema algum. E eu digo que, bom, falando do banco, olha, tem um conforto sensacional, o espaço é muito bom, como eu falei assim, eu tô bem confortável aqui, tem bastante espaço. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Eu diria que ele tem assim um tecido, na verdade é um veludo de excelente qualidade, mas eu vou mostrar agora para vocês verem o que a Meriva tem a oferecer para quem vai no banco de trás. E agora só para mostrar uma coisa, meus joelhos e meus pés ali, aqui como eu falei, o banco está regulado para mim e eu tenho um espaço fenomenal. Posso esticar as pernas assim tranquilamente, sem atrapalhar ninguém. O túnel central ele é relativamente baixo, então se for um terceiro ocupante aqui na fileira de bancos, que eu vou mostrar depois quando eu não estiver dentro do carro, vai ser confortável. Dá pra ver que o carro ele é bem assim agradável, né? O interior dele assim, é plástico com um pouquinho de tecido, mas eu vou mostrar aqui já na porta sobre detalhes. Bom, vamos começar da parte do vidro, né? Eu não sei se vai dar pra... Aqui, ó. Primeiramente, olha que legal. Um toque pra... ele tem um toque pra subir e um toque pra descer, mas os primeiros níveis pra descer, ele não dá um toque. Fechou bem. Ó. Só depois de alguns toques é que ele usa a máquina toda para fechar. E
Ele tem uns efeitos de 2 tons, na verdade é praticamente 3 tons. Aqui a parte da base, né, da janela. Aí tem essa divisória de plástico que combina com essa maçanetinha, sem parafuso aparecendo. Aqui tem um espaço para um tweeter. Temos aqui também um veludinho, que você só vê esse tipo de coisa nos carros da GM mais antigos. Não liguem para os pelinhos, tá? Como eu sou dono de 3 gatos, por mais que eu limpe, eles volta e meia aparecem. Um puxador decente com o controle de subida e descida dos vidros. Aqui tem parafuso aparecendo. A área do alto-falante. O porta-objetos, porta qualquer coisa. A portinha bem bonitinha, bem acabada, tudo plástico, com essa parte de tecido, mas assim, é confortável. Fecha bem, fechaduras competentes. Aqui em cima, não sei se vai dar pra ver por causa do... Deixa eu ver, acho que dá pra ver melhor agora. Esse puxador apoio com ganchinho. Tem para os passageiros. Para todos os passageiros, menos o motorista. Porque o motorista, se ele dirigir segurando aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Bom, eu vou falar agora um pouco sobre os detalhes do banco. Nesse sentido aqui, pessoal. Olha que interessante. Essa bandeja. A rede. Esse é um carro familiar, cara, bem familiar mesmo, porque essa bandejinha aqui, eu não abro muito ela, tenho medo de abrir esse negócio, mas eu não uso muito, porque na verdade eu não tenho uso para isso, mas o legal é que as versões Max contam com esta área adicional, onde você pode ter um porta-revistas, porta-itens qualquer que você queira, e estas bandejinhas para você comer um lanchinho, tem uma área para o copo, é uma parte com base, né? É muito bonitinho esse negócio aqui na versão Max, muito legal, mas é uma coisa que a pessoa tem que usar com cuidado, ou seja, não sair abrindo de qualquer jeito, né? Por exemplo, eu abri, senti que ele destravou e tranquilamente eu já estou com ele aqui usando. Vou colocar aqui o meu aparelho, você pode ver que ele fica firme ali, né? Sem medo de tombar, ele não vai tombar, só se eu forçar para baixo para destravar. Pode ver que o sistema de trava dele aqui é bem competente. Como eu já falei, o banco é super confortável. Eu tô deitado aqui porque literalmente o banco ele te permite, sabe, um passeio tranquilo. Deixa eu só ver aqui. Ele tem cinto de 3 pontos para os ocupantes do lado, mas para quem vai no meio é cinto abdominal. E outra coisa também que ele tem aqui é um ganchinho aqui. Eu vou só pausar para mostrar para vocês, depois eu volto para falar nesse ângulo que eu tô. Como eu falei, ele tem esse ganchinho para o como se fala o nome aqui, o cinto ele passar. Espero que dê para ver bem. E nos bancos ele tem esta tira, ela tá presa no banco. Quando você rebate o cinto, rebate o banco e ele traz o cinto, isso significa o seguinte: ele vai impedir de você, como eu posso falar? Ele vai te impedir de você ter esse cinto te atrapalhando, porque ele vai puxar o cinto quando você rebater o banco. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só. E o cinto tá vindo junto, para não atrapalhar quem tiver interessado em rebater o banco. Aqui ele já está travado na posição e beleza. Olha que legal, bem harmonioso, ideia bacana, né? Os encostos de cabeça aqui eles são retráteis, eles podem subir ou descer, eles têm mais de um nível. Eu deixo sempre nessa posição aqui. O mesmo para os bancos da frente, eles têm essa regulagem. Algumas pessoas não sabem disso, mas eles têm essa regulagem aqui. E para destravar, se você precisar, você tem que apertar uma travinha aqui, um botãozinho aqui, nos dois lados ao mesmo tempo, e aí você puxa e consegue arrancar, caso você precise rebaixar os bancos de uma forma mais eficiente. A altura é bem agradável. Eu não sei se dá para ver bem, eu vou arrumar aqui, tá? O suporte. A altura é bem agradável e ele tem também, vou até mostrar aqui rapidinho, ó. Vamos lá ver, ó, que legal. Ele tem luz aqui na parte de trás com botões. Ele está na posição de automático, então se eu abro a porta,
Ele vai acender com temporizador, esqueci até de mencionar isso. Mas se você precisar, é só você apertar o botão na posição específica que ele vai ficar ligado, mas eu uso na opção automática. Se o conforto no banco de trás foi excepcional, o banco da frente também é bem confortável. Esse é um veículo que ele possui uma característica bem legal. Primeiro porque é uma minivan, então já é um veículo um pouquinho mais alto. O modo de você dirigir a Meriva é diferente do Corsa, por mais que o carro base usado para a construção da Meriva foi o Corsa, pois a carroceria de minivan ela te oferece um campo de visão mais alto. É muito interessante isso. Só que eu regulei aqui a altura do banco, porque ele possui a altura do banco, e você pode ver que as minhas pernas elas estão de uma forma normal, ou seja, eu fiz aqui os pedais aqui, vou acionar. Então assim, a posição de cadeira é a posição padrão da Meriva, que você pode regular, fazer um pouquinho de força, mas automaticamente a minha perna já ficou praticamente sentada igual a cadeira. E para eu dirigir, se eu colocasse mais para trás o banco, provavelmente eu iria dirigir com mais conforto. E automaticamente quando eu fiz isso, o meu ângulo de visão mudou a ponto que eu consigo ver mais para cima aqui, consigo ver mais para frente. Essas são soluções interessantes. A Meriva é um carrinho muito legal, muito bacana mesmo. Eu tenho coisa mais para mostrar. Este banco ele tem o mesmo tecido veludo dos bancos traseiros. A GM sabe fazer banco bom quando quer. Bom, a porta dianteira não tem muita diferença das portas traseiras, mas ela conta com coisas específicas para quem vai pilotar o veículo, né? Os retrovisores têm rebatimento elétrico. Este é o rebatimento que você provavelmente vai ver em um Astra. O controle é o mesmo. Os comandos do vidro para todas as portas. Área para o alto-falante. Aqui, porta-trecos. A flanela super, hiper, mega bacana. Esses efeitos aqui de 3 tons, tá vendo? É tudo plástico, mas eles tiveram o cuidado de ter essa harmonia para ficar mais bonitinho, e isso também no painel é refletido. Eu vou mostrar para vocês também. E o veludinho para você poder encostar. Melhor do que muito carro de 80 mil reais, que nem isso tem. Que eu vou falar, tem modelo da GM de 80 mil que não tem isso não. Mas enfim, vamos falar do painel agora. Começando aqui pela parte do vidro, a área envidraçada é muito grande, o campo de visão é bem grande. O que temos aqui, além dos sistemas de abertura e regulagem das saídas de ar, olha que interessante, ele fecha todo, olha que bonitinho, fica bem bacana. É todo incorporado no veículo, olha que legal. Aqui temos o clássico botão GM para ligar os faróis, ou luz de posição, ou desligar. E também, quando você precisa, e ele acende assim, as luzes de leitura frontais. Apertou, ele apagou. Com o temporizador também. Este botãozinho aqui é o botão que você pode regular o nível de brilho do painel. Mas você tem como regular aqui. Você aperta e ele pula o botãozinho e aí você vai girar o nível que você quer. Como está no máximo, é assim que eu uso. E aqui a mesma coisa para o facho do farol, ou seja, ele regula pelo botão o facho do farol. Quando você gira para um lado ou para o outro, ele vai levantar ou abaixar o farol, né? O farol dianteiro, conforme a sua necessidade. Legal, né? Os comandos de seta básico. Se você colocar para frente, você vai acender o farol alto, puxando para trás, você vai dar aquele flash para dar passagem para o pessoal. E os comandos de limpeza do vidro do carro aqui, tanto da parte da frente quanto de trás. Ele tem mais de um nível
E você pode segurar para frente ou para trás esta alavanquinha com o intuito de jogar água nos vidros da frente ou de trás. Temos os comandos de ar-condicionado ou barra ventilador também, ar quente e ar frio, botões de tamanho diferente. Quando você estiver dirigindo e precisar regular algo rápido, você não precisa olhar, isso é muito bom. E os botõezinhos, conforme você pode ver, para recircular o ar, desembaçador traseiro e ligar o ar-condicionado. Quando você aperta esse botão, o ar-condicionado ele é ligado. Obviamente esta é uma multimídia que eu instalei aftermarket, então ela não veio com carro. Aqui temos mais saídas de ar. Precisa mostrar que o carro está com algum problema ou que você precisa acionar. Aqui está o botão e embaixo para travar e fechar as portas. Ele fecha e abre todas. Mais para cima, como a versão é Max, ele conta com esse incrível relógio. Melhor do que o relógio da TR4, pelo menos. Não sei se dá pra ver por causa do... acho que agora dá pra ver. É que ele tem temperatura, a data e a hora. Pô, cara, legal, né? Mais pra cima, tem esse sistema aqui, o alarme. Eu só sei que temos as luzes de leitura. Como eu já mostrei, elas acendem também quando você abre o carro. E olha que interessante, para maximizar a luz, você pode também ter esses outros pontos. Não sei se aqui tem alguma coisa. Nunca percebi. Abrindo aqui, nós temos um espelhinho bem maroto. Olha eu gravando no celular, bonitão. E também espelhinho aqui. Temos aqui, motorista e passageiro conta com um interessante bolsinho. Porta-copos, um porta-trecos emborrachado, a tomada 12 volts para você colocar o seu celular para carregar, etc. Que é curioso, olha o tamanho dessa área que eles usaram para este recurso aqui. Podia ter dado um jeito de incorporar em algum lugar, né? O câmbio da GM, e todo mundo que tem GM conhece. Um outro porta-treco, o puxador do freio de mão. Aqui, aonde está, onde deveria ser o porta, como posso dizer, a porta do banco do passageiro também conta com esta incrível característica de ser bem acabada. Cinto com regulagem de altura para o passageiro e para o motorista. Eu esqueci de comentar isso. Olha o efeito de 2 tons do teto com essa coluna aqui. Eu não tinha reparado, mas dá para ver que na coluna A ela tem esse efeito também. E já vou falar da coluna A desse carro. O porta-luvas da Meriva é bem competente, com iluminação, porta-caneta e porta-cartões e porta, sei lá, cara, até porta-portas aí, um monte de coisa aí. Dá pra colocar um monte de coisa. O volante também, padrão GM, né? Eu não sei se eu falei do volante. Vou falar já do cluster ali. As colunas muito grossas. Essas colunas tem esse vidro para facilitar manobra. Mas justamente pelo fato de elas serem grossas, mesmo com esse vidro, não ajuda muita coisa. Esse é um ponto negativo das Merivas. O ponto que eu falo é negativo é justamente porque ela causa um ponto cego em manobras. Temos aqui temperatura do veículo, aqui nos cantos as luzes de avisos. Como o carro está ligado, então ele está com essas luzes, ligado não, ele só está no pós-chave, então ele está com essas luzes acesas. Eu não liguei o carro. E aqui temos o botão de você zerar o trip. Eu creio que devia ter mais alguma função, mas ele zerou, mas tudo bem. Para todos os efeitos, tudo bem. Eu vou ter que colocar gasolina, já dá para ver que está perto da reserva. Aqui diz que ele chega até 220 km, mas meu amigo, ele não chega até 220 km. E o RPM do carro. Bom, meus caros, para finalizar, tem algumas coisinhas aqui para falar, né? Detalhezinhos adicionais. E vou começar falando sobre o motor 1.8 da Meriva.
Ele tem a fama de ser gastão, só que assim, para a proposta do veículo que vai levar bagagem e pessoas, cara, 1.8, 1.280 quilos, tá bom. E assim, o 1.8 ele tem um melhor desempenho que o 1.4, só que a versão 1.4 tem consumo praticamente igual a 1.8. Então, se você for comprar um carro, uma Meriva 1.4, com certeza você vai ficar feliz. Mas lembre-se, o gasto que você vai ter com combustível vai ser provavelmente igual, porque o 1.4 é mais novo, menos cavalaria, assim menos, enfim, é menos motor, ao invés de ser 1.8 é 1.4, então ele deve ser mais econômico, um pouquinho, mas ele vai ter que fazer um esforço relativamente maior para transportar o veículo, passageiros, bagagem. Então eu achei interessante a opção de Meriva 1.8, tanto é que é a que eu escolhi. Ele tem assim uma visão agradável do trânsito, como eu já falei, carro alto, mas também por ele ser alto, também tem uma característica que eu vou falar na sequência. Uma coisa que é engraçada é assim, a Meriva é uma minivan, não é o carro que você provavelmente vai se ver dirigindo ele com frequência. Tipo, como por exemplo, esse é o carro que eu vou me ver dirigindo porque eu me sinto top numa minivan, eu me sinto o rei da estrada numa minivan. Cara, o que eu posso falar é o seguinte, ele é gostoso de dirigir. Por mais que é uma minivan, é gostoso de dirigir. E basicamente, eu tenho prazer ao volante com esse carro. Ou seja, eu sei que ele não é um Golf, não é um Astra, não é um Cruze. Com certeza tem carros incríveis que você vai estar rodando e vai dizer, poxa vida, que top. Mas a Meriva é gostosa de dirigir, cara, é legal. O prazer de dirigir dela é justamente por ser um veículo que ele tem todas essas utilidades e ele tem conforto. Então ele se torna um carro assim que você vai gostar de estar com ele na estrada. E o que mais eu posso falar? Bom, como eu falei, ela a Meriva é um carro que ela tem o seu charme. Ela não é, como eu até escrevi aqui, ela não é o carro campeão em design, mas o design dela é muito legal. Ele tem esse design de pão de forma, né? E eu particularmente acho bem bacana, porque ele é bonito. Não é incrível, mas ele é bonito. E a proposta de minivan, olha, é difícil algumas pessoas se verem escolhendo a Meriva. Muita gente vai procurar um Corsa, um Fiesta, um Gol, mas poucas pessoas pensam, por exemplo, no Fiat Idea ou na Chevrolet Meriva, porque são carros que todo mundo já para e pensa, é um carro para família, é um carro para gente que tem o que carregar e só tem ou eu e a esposa, nem filho tem. Cara, para mim, para a esposa e ainda mais quando a gente precisa levar os gatos, a proposta foi sensacional. Vale a pena. E, bom, como eu já falei, espaço para pessoas e bagagens é um ponto forte. Só que assim, como eu falei também, a Meriva é um carro alto. Curva é bom não abusar. Assim como na TR4 eu também não abusava. Então eu particularmente digo o seguinte, na minha visão, a Meriva ela é um excelente carro, mas é bom ter cuidado, sem abusar nem nada. Dirigir normal, dirigir que nem ser humano. É o segredo para praticamente qualquer carro. Merivas e outros carros altos, é bom ter um cuidadinho, uma cautela nas curvas. Cara, agora vai ser polêmico, que eu já estou concluindo. Ele é um baita carro completo por menos de 30 mil reais. Eu acho que na tabela esse daqui... vou colocar 25 mil reais. Mas cara, ele é mais agradável e bem acabado que Onix, que custa 2 vezes mais. Tem muito carro por aí, cara. Eu sei, mas tem carro mais novo e tal, mas... Meu amigo, Onix, HB20, entre outros que eu não tô lembrando agora, tá? Que você fala, você paga 50, 80 mil reais num carro e nem tecido tem na porta. Nenhum toque tem no vidro. Mas assim, se você quer e você tem bala na agulha para isso, não tem problema algum. A única coisa que eu digo é que assim,
Se você está procurando um carro e você não tem assim, e você não tem preconceito com carros seminovos, eu recomendaria você pensar na Meriva, porque você vai ter um baita carro e vai pagar bem menos. Cara, é assim, é bom sempre você procurar um bom carro, leva o seu mecânico para ver que está tudo em paz, assim, tudo em ordem com o veículo. E eu te falo o seguinte, achou um carrinho bacana, bem cuidadinho, você vai ter alegria. Esse eu não dei sorte, estou fazendo algumas manutençõezinhas, mas eu já fiz algumas manutenções mais chatas e vai ter uma outra etapa que eu vou fazer agora e o carro tá filezão. Sinceramente, não tenho o que dizer. O carrinho é bom. Procure um que tenha dono. Esse não teve dono, mas agora ele tem. E para concluir, eu recomendo. E é isso. Esse é um carro que foi muito famoso para taxistas, para pessoas que trabalham levando pessoas. Ele é um carro que faz jus ao título de carro familiar. E aqui eu termino o vídeo dizendo que eu estou muito satisfeito. É uma opção muito boa. Espero que você tenha gostado da análise. Ficou longa mesmo, mas é isso. Se você estiver interessado, você vai querer saber todos os detalhes e é isso aí, cara. Não tem muito o que falar. É um carro excelente. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do nosso Senhor Jesus e até a próxima. Falou, pessoal.